Olá! A história que a gente conhece nem sempre é a história como ela realmente aconteceu. Hoje nós vamos embarcar numa verdadeira investigação para descobrir uma verdade que ficou escondida por mais de um século: as reais origens da maçonaria no Brasil. E o ponto de partida da nossa investigação é essa pergunta aqui. Será que um capítulo inteiro da história maçônica brasileira foi, na verdade, reescrito por causa de um simples engano? Bom, é o que vamos descobrir. Tudo começou com este documento lá de 1875. Nele, um historiador chamado Manuel Joaquim de Menezes afirmou que as primeiras lojas maçônicas aqui no Brasil seguiam o rito adoniramita. E sabe, essa versão pegou. Foi repetida e aceita por mais de 100 anos. Só que, como a gente vai ver, ela não se sustenta quando a gente olha para as provas. É exatamente aqui que a nossa investigação começa para valer. A história oficial, essa que todo mundo contava, tem várias inconsistências. E é nessas fissuras que a gente vai encontrar as pistas. Para começar, vamos pegar a história da primeiríssima loja maçônica do Brasil, a Cavaleiros da Luz, lá na Bahia. É um emaranhado de contradições. Uma fonte diz que ela foi fundada em 1791, outra já fala em 1796, e tem uma terceira, bem específica, que crava a data de 14 de julho de 1797. Essa incerteza toda já mostra que a base da história oficial bem, digamos que é um pouco frágil. E aqui a gente tem a primeira prova contundente de que algo não bate. Registros de navegação da época mostram que o capitão Lasher, que supostamente teria fundado a loja em julho de 1797, na verdade, já tinha voltado para a Europa em janeiro daquele mesmo ano. Ou seja, a versão mais famosa da história simplesmente não é possível. Ok, se a história aqui no Brasil está confusa, talvez a resposta esteja do outro lado do oceano. Vamos agora seguir a trilha das evidências até Portugal, para entender as origens portuguesas da maçonaria brasileira. E essa trilha nos leva a documentos internacionais. Este livro, por exemplo, publicado em Londres em 1804, é uma peça-chave. Ele registra um pedido oficial de maçons portugueses querendo reconhecimento lá na Inglaterra, que é o berço da maçonaria moderna. Então, a conexão entre Portugal e Inglaterra está documentada. E a confirmação vem de outro país. Um livro francês, de 1815, conta a mesmíssima história, mencionando tal pedido das lojas portuguesas. Então, com fontes da Inglaterra e da França apontando na mesma direção, a nossa investigação começa a ganhar uma base bem sólida. Agora, atenção, porque este é o ponto crucial. A organização que mandava na maçonaria em Portugal era o Grande Oriente Lusitano. E desde a sua fundação, o rito oficial que eles praticavam era o rito francês, também chamado de rito moderno. Guardem bem essa informação, porque ela é a chave para desvendar todo o mistério. Agora, vamos direto para o momento da fundação oficial da maçonaria organizada no Brasil. É aqui que a gente vai encontrar a prova definitiva, aquilo que os detetives chamam de a arma do crime. O Grande Oriente do Brasil, o famoso JOB, foi fundado em 17 de junho de 1822. Ele nasceu a partir de 3 lojas do Rio de Janeiro: a Comércio e Artes, a União e Tranquilidade e a Esperança de Nicterói. Eram elas a base legal para criar a primeira potência maçônica do Brasil. E aqui está, a prova definitiva. Este é um trecho da ata de reinstalação da loja-mãe, a Comércio e Artes, um ano antes da fundação do GOB. O documento da época é inequívoco. Lá no final está declarado com todas as letras: rito moderno. Isso contradiz diretamente aquele mito do rito adoniramita. Mas se a prova é tão clara assim, por que esse mito durou tanto tempo? A resposta está num contra-argumento que era considerado muito forte, baseado nos nomes que os fundadores usavam. Vamos ter que confrontar isso diretamente. A teoria que sustentou o erro por décadas era a seguinte: como os maçons que fundaram o GOB usavam nomes simbólicos, tipo Graco ou Orestes, eles só poderiam ser do rito adoniramita. A justificativa era que, supostamente, esse era o único rito que exigia essa prática. Parece um bom argumento, não é? Pois é, vamos ver. E aqui, a teoria começa a desmoronar. Esse documento mostra que o primeiro grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, que, como a gente viu, praticava o rito moderno, usava o nome simbólico Egesmones. Exatamente. O líder máximo do rito moderno em Portugal também usava o nome simbólico.
E para não deixar nenhuma dúvida, olha só outro exemplo de um rito completamente diferente, o rito escocês. Esse diploma de 1910 mostra um maçom com o nome simbólico Barroso. Fica claro, então, que usar nome simbólico não era exclusividade de um rito só. Então, qual era o motivo real? O historiador Oliveira Marques nos dá a resposta definitiva. O uso de nomes simbólicos não tinha a ver com rito, e sim com segurança. Numa época de muita perseguição política, era uma medida de precaução para proteger a identidade dos membros. Uma prática bem comum em sociedades secretas. Bom, com o principal contra-argumento desfeito, chegou a hora de apresentar o veredito final e colocar a história no seu devido lugar, com base numa avalanche de provas documentais. E essa citação aqui é poderosa. É de 1928, de uma alta autoridade maçônica da época, Mário Berring, e vai direto ao ponto. Ele identifica a origem do erro, a memória falha de Manuel Joaquim de Menezes, que escreveu seu relato 36 anos depois dos eventos, sem nenhum senso crítico. Vamos ver um resumo bem claro para comparar. De um lado, o relato do Menezes, baseado na memória dele, falando em rito adoniramita e na fundação em 28 de maio. Do outro, as evidências documentais da época, que apontam para o rito moderno e a data correta, de 17 de junho. Os erros são gritantes. E a prova mais forte talvez venha do próprio Grande Oriente do Brasil. Num boletim oficial de 1896, a instituição publicou a lista das suas primeiras lojas. E ali, ao lado dos nomes das 3 fundadoras, a abreviação não deixa dúvida. Rito Moderno, ou seja, Rito Moderno. E não para por aí. No mesmo ano, em outra edição do boletim, a afirmação é ainda mais direta. O texto diz que, com a existência das 3 lojas, todas do rito francês ou moderno, surgiu a necessidade de se criar o Grande Oriente do Brasil. Mais claro do que isso, impossível. E para fechar o caso de vez, vamos dar um salto para o presente. O livro oficial de comemoração dos 200 anos do GOB, publicado em 2022, sela a questão. A própria instituição hoje reconhece oficialmente que o rito moderno foi, de fato, o rito adotado na sua fundação. Caso encerrado. A história foi corrigida. É algo para se pensar, não é? Uma história baseada apenas na memória de uma pessoa acabou se tornando a verdade oficial por mais de um século, mesmo com todos os documentos da época dizendo o contrário. Isso nos leva a uma reflexão final. Se isso aconteceu aqui, nesse caso, que outras partes da nossa história não merecem também um segundo olhar, uma investigação mais a fundo?